Olá pessoal, sou o Rodrigo Forcinetti do escritório Brasil Salomão. Estamos aqui com mais um tema informativo relativo à área tributária, objeto de muitas discussões de longa data, mas que vem ganhando um relevo ultimamente, principalmente em razão de alguns projetos de lei que vêm buscando aumentar a carga tributária em planejamentos sucessórios. Nós estamos aqui com professor, nosso doutor Davi Isaac, que é nosso sócio aqui do escritório Brasil Salomão, advogado especialista na área tributária e, como eu mencionei, também professor universitário. Muito obrigado pela sua presença, Davi. Eu acho que para a gente começar esse bate-papo aqui, quais seriam as diferenças entre o ITBI e o ITCMD? Primeiro, muito obrigado pelo convite e uma pequena correção. Longe de ser professor, eu sou aluno do professor Rodrigo Forcinetti. Mas as diferenças entre ITBI e ITCMD são as mais variadas. Mas a primeira delas é a competência. Quem tem competência para instituir e cobrar o ITBI é o município. Quem tem competência para instituir e cobrar o ITCMD é o Estado. O ITBI é um imposto que incide sobre operações onerosas. A mais comum delas, compra e venda, e só atinge bens imóveis. Então, o ITBI ele atinge transações onerosas com bens imóveis. O ITCMD é um imposto que incide sobre doações, não só de bens imóveis, mas também de bens móveis. O ITCMD é um imposto também que atinge sucessões, heranças. Então, de novo, ITBI, transações onerosas com bens imóveis. O ITCMD é mais amplo, atinge doações e atinge herança de bens móveis e bens imóveis. E também, evidentemente, dinheiro. O ITBI é mais restrito, portanto, a bens imóveis e o ITCMD é um pouco mais amplo. ITCMD é Estado, ITBI município. Perfeito. Davi, nós temos uma discussão agora envolvendo a progressividade desses tributos, né? Essa é a principal discussão envolvendo essas alterações legislativas que estão sendo propostas, inclusive envolvendo a reforma tributária. O que muda ou se é muito mais uma discussão do que efetivamente de ordem prática? O que você tem a nos falar sobre isso? O ITCMD, ele com a reforma tributária, com a implementação da emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, passou a ter previsão de progressividade no texto constitucional. Isso é, quanto maior a doação ou quanto maior a herança, maior pode ser a alíquota. Então, título de exemplo, para não ficar no campo teórico, imagine uma herança de 100. Ela tem, teoricamente, uma alíquota, suponhamos, de 4. É possível que o Estado implemente uma alíquota de 6 ou de 7 para uma herança de 200. Ou seja, quanto maior a transmissão, maior pode ser a alíquota. Só que isso não é uma novidade, porque o Supremo Tribunal Federal já autoriza há muitos anos a progressividade do ITCMD. O que houve foi uma alteração legislativa formal para inserir no texto constitucional essa possibilidade. O ITBI, embora ele siga a mesma premissa de transações, ele não tem autorização nem do Supremo Tribunal Federal e nem da Constituição Federal para ser progressivo. Então, me parece uma incoerência sistêmica, porque são tributos que seguem as mesmas premissas com uma diferença básica. Um é de doação e o outro de transação onerosa. Mas o ITCMD ele pode ser progressivo, inclusive com autorização constitucional, e antes já com autorização do Supremo Tribunal Federal. E o ITBI, embora siga a mesma dinâmica do ITCMD, ele não pode ter a progressividade. Isso é, aumento de alíquota, aumento de percentual, conforme há um aumento da operação, aumento de base. Com relação ao ITCMD, o que nós poderemos ter é um aumento da carga tributária. Isso principalmente em São Paulo, onde nós temos uma carga tributária de 4%, ao passo que em outros estados já há alíquotas que variam de 4%, até menor que 4%, né? Tem estados que praticam alíquota de 2%, de 1%, inclusive, a depender dos benefícios fiscais, mas podendo chegar a 8%. Como que anda essa discussão? Então, no Brasil, a alíquota máxima, que é fixada pelo Senado Federal, para o ITCMD, é de 8%. A alíquota já poderia ser progressiva. Em São Paulo, nós temos uma alíquota uniforme, de 4%. É possível que o Estado de São Paulo implemente alterações legislativas de modo a elevar sua alíquota até 8%. E alíquotas também que são ou podem vir a ser progressivas. O Estado de São Paulo tem projetos nesse sentido, mas os projetos ainda não se efetivaram.
Mas isso tem gerado no contribuinte uma sensibilidade de antecipar a sucessão patrimonial. Por quê? Há uma expectativa, especialmente depois da alteração constitucional que permitiu a progressividade, de nós termos alíquotas que variarão até 8%. O Estado de São Paulo tem alíquota de 4%. E os contribuintes têm se sensibilizado no sentido de antecipar a sucessão patrimonial. Então, o sujeito, digamos, numa estrutura familiar, em que os pais, evidentemente, se seguirmos a ordem natural, devem faltar antes dos filhos, antecipam as heranças, especialmente nesse momento, em que a alíquota hoje é de 4%, porque há uma expectativa de um aumento de alíquota em função dessa possível progressividade. Então, os contribuintes, no momento atual, têm procurado, de forma geral, antecipar o processo sucessório. Por quê? Imaginemos que o sujeito venha a falecer daqui a 10 anos. Muito provavelmente as alíquotas serão progressivas e maiores do que 4%. Então se faz a antecipação de herança hoje, em que o cenário do Estado de São Paulo ainda é um cenário, digamos, afável, com alíquotas de 4%. E até porque nós temos uma tendência mundial, e aí não é só no Brasil, de uma tributação maior sobre heranças, né? Eu acho que esse também é um ponto interessante para a gente destacar. Desculpa, perdão. Pode falar. Não, um dado bem interessante nesse sentido, e dados da OCDE. Os americanos, que sem dúvida nenhuma representam o sistema mais capitalista do mundo. Os americanos tributam menos onerosamente o consumo e muito mais significativamente as grandezas pessoais. Tributo sobre a herança nos Estados Unidos alcança 40%. No Brasil, no máximo, é de 8%. É uma tendência de diminuição de tributação de consumo e incremento de tributação de grandezas pessoais, o que vai atingir, evidentemente, ou pode atingir, evidentemente, a herança. Uma tendência, de fato, em nível global. Ou seja, então não é hora de desespero, não é momento para desespero, mas o planejamento ele precisa ser realizado. E um cuidado que nós estamos tomando aqui, e assistimos esses erros todos os dias, nem sempre esse planejamento precisa ser feito junto a uma pessoa jurídica, as chamadas holdings, né? Que a gente assiste todos os dias, é a venda de holdings, a constituição de holdings de forma aleatória. Muitas vezes planejamento pode ser feito dentro da estrutura da pessoa física, outras vezes não, é melhor você constituir uma pessoa jurídica. Primordial que todo e qualquer planejamento sucessório seja realizado sob 3 prismas: societário, família e tributário. São 3 pontos de análise para a realização de um planejamento sucessório. Mas voltando aqui para a questão do ITBI, do ITCMD, nós temos, principalmente com relação ao ITBI, algumas benesses legais e uma discussão que está, inclusive, temos efeitos decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal que ocorre na incorporação de bens na constituição de pessoas jurídicas e, consequentemente, quando essas pessoas são extintas. Fala um pouquinho sobre isso, Davi. ITBI, vamos lembrar, é um imposto que incide sobre transmissão onerosa com bem imóvel. Quando há integralização de bem imóvel a capital social na formação de uma sociedade ou no aumento de patrimônio de uma sociedade, há uma operação onerosa, porque a pessoa física troca com a sociedade cotas. Então, de um lado ela recebe cotas, de outro ela leva para a pessoa jurídica bem imóvel. Essa operação não se submete à incidência do ITBI, salvo se a pessoa jurídica se dedicar à incorporação, arrendamento, locação ou compra e venda de bem imóvel. Locação, arrendamento, incorporação ou compra e venda de bem imóvel. Então, ilustrando, imagine que o cidadão vai constituir uma sociedade com outro cidadão para vender remédio, uma farmácia, e transfere para a farmácia um bem imóvel. Essa operação não se submete à incidência do ITBI. No entanto, se o cidadão abrir uma construtora, uma incorporadora de bem imóvel, esse cisdão, ao transferir um bem imóvel para a pessoa jurídica, vai se submeter à incidência do ITBI. Outro detalhe, quando houver fusão, cisão ou incorporação de pessoa jurídica, igualmente não há incidência de ITBI. Então, imaginemos 2 bancos, X e Y, que se fundiram ou se incorporaram. Nessa operação, em que há transferência imobiliária, também não há
incidência. Então, uma premissa importante: não incide ITBI na integralização de bem imóvel ao capital social. Nós temos, todavia, alguns debates que envolvem esse contexto. O primeiro deles, mesmo quando não há incidência. Então, o sujeito que transfere um bem imóvel para uma farmácia. Esse sujeito transfere o bem imóvel e, suponhamos, ele transfere o bem imóvel pelo valor declarado no imposto sobre a renda. E a lei federal permite que ele faça a integralização pelo valor declarado no imposto sobre a renda. Então, aqui para ilustrar, em termos de exemplo, o valor do imóvel declarado no imposto sobre a renda é 100 reais, grosseiramente falando, evidentemente, é o valor do bem imóvel declarado no imposto sobre a renda. Ele transfere esse bem imóvel por 100 reais para dentro da sociedade. Muitos municípios desconstroem o valor dessa base e arbitram um valor para esse imóvel, suponhamos, de 600 reais. E aí cobram o ITBI, mesmo na integralização de bem imóvel para a farmácia, que aparentemente seria imune à incidência, cobram o ITBI sobre essa diferença. Os municípios exigem, portanto, ITBI da diferença entre um suposto valor de mercado e o valor que foi declarado pelo particular na integralização. Isso é um tema que encontra bastante discussão no Poder Judiciário, em função, vejam, não da discussão da imunidade. Imunidade há. Perfeito. A Mas discussão da base de cálculo. Da base de cálculo. Qual vai ser a base de cálculo, a metodologia adotada para o recolhimento do tributo? Exatamente, porque o município entende que no instante em que você transfere um imóvel que está declarado na sua chancela, na sua declaração de imposto sobre a renda por 100, você transfere para uma pessoa jurídica por 100, e esse imóvel tem um valor de mercado de 600, o município quer cobrar o ITBI sobre a diferença dos 100 para os 600, porque, de acordo com o município, esse imóvel vai ser incorporado, vai ser integralizado na pessoa jurídica por 600, e a imunidade valeria só sobre os 100. Isso, evidentemente, encontra as discussões mais significativas no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ainda não se pronunciou definitivamente sobre esse tema, porque, repito, e o contribuinte, me parece, afirmo isso com toda a convicção do mundo, tem razão, porque a lei do imposto sobre a renda permite integralizar o imóvel no capital social pelo valor declarado pelo contribuinte na pessoa física. Então, me parece, evidentemente, que o contribuinte tem razão nesse particular. E não só isso. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de sustentar que a base de cálculo do ITBI é o valor da transmissão. E nesse caso de integralização, não há circulação econômica. A pessoa jurídica não transfere dinheiro para o particular, ela transfere as cotas. E qual é o valor da transmissão? É o valor declarado pelo contribuinte no contrato social, e ele pode fazer constar no contrato social como valor de transmissão o valor que ele utilizava na declaração de imposto sobre a renda. E por um motivo bastante simplório, a lei do imposto sobre a renda permite a utilização do valor declarado pela pessoa física para integralizar o capital social. E é esse valor que consta na declaração que trará os efeitos dentro do patrimônio líquido, dentro do patrimônio da entidade ao qual ele está integralizando. É aquilo que a gente fala tecnicamente, que não há ágio no capital social. Por quê? O valor a ser contabilizado pela pessoa jurídica é exatamente o valor declarado no imposto sobre a renda. Se nós pegarmos ativo, passivo e patrimônio líquido, esse imóvel que foi integralizado vai ser contabilizado no ativo exatamente pelo valor declarado no imposto sobre a renda da pessoa física. Perfeito. Esse foi mais um bate-papo sobre questões relevantes dentro do direito tributário que afetam o dia a dia de todo e qualquer cidadão. Davi, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Esses são informativos do Escritório Brasil Salomão. Se você deseja informações como essa, dentre outras, que afetam o seu cotidiano, acompanhe-nos pelas redes sociais, bem como pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima.